Olá pessoal, aqui mais um vídeo aqui do canal do Edu, né? Mais precisamente o nome do meu canal é Edu Cristão e Historiador. Então nesse vídeo eu quero fazer aqui uma introdução à arqueologia bíblica, sendo que eu faço alguns vídeos, né? Por meu deleite mesmo, meu prazer, são coisas que eu gosto, que eu admiro. E na questão arqueológica eu não tenho formação acadêmica em arqueologia. Minha formação acadêmica é em história. Mas, contudo, como eu já disse, que é uma paixão de minha parte, principalmente a arqueologia bíblica, ou seja, uma referência à Bíblia, à teologia, então não há problema nenhum de se fazer a pesquisa, de se analisar e de se compreender culturalmente, né, a conexão que há entre as ciências e a Bíblia, né, para se compreender melhor essa gama do universo da Bíblia. Então vamos lá. Como a história, nós analisamos textos antigos, né? Temos um conteúdo geral, não somente da história do Brasil, mas especificamente, né? E geral, né? Nós temos acerca das civilizações antigas, sociedades antigas, do período pré-história, pós a história, né? Com o desenvolvimento da escrita. Aí vem as sociedades da história antiga, medieval, contemporânea, né? E assim vai, né? História moderna, contemporânea até os dias atuais. Então, basicamente, conseguimos conciliar com a arqueologia também, que é um outro tipo de ciência, tal qual a história é, né? Que faz parte das ciências humanas. Então vamos lá. Mas para começar esse vídeo, né, de introdução à arqueologia bíblica, usando a metodologia da história, né, do campo da história, eu vou começar com uma problemática bem simples para que possamos iniciar, né? Para que possamos pontuar aqui algumas coisas. Então a pergunta simples é essa: o que é arqueologia bíblica? O que é isso? Né? Que ramo é esse? Que ciência é essa? Então existe uma definição, né? E a definição prioritária, né, que os arqueólogos têm esse entendimento, como por exemplo, um grande arqueólogo brasileiro, que eu faço questão de mencioná-lo, é o Rodrigo Silva, bastante conhecido no meio acadêmico e também no meio cristão. Mas a definição para a arqueologia bíblica é essa: é um ramo da arqueologia especializados em estudos dos restos materiais relacionados de forma direta ou indiretamente com os relatos bíblicos, daí arqueologia bíblica, e com a história das religiões judaico-cristãs. A região mais estudada pela arqueologia bíblica, na perspectiva ocidental, é a denominada Terra Santa, localizada no Médio Oriente, ou Oriente Médio, como você queira chamar. Então, quando essa definição do que é arqueologia bíblica nos diz respeito acerca da história das religiões, né, dos vestígios que são encontrados, né, direta ou indiretamente, elas têm muito mais a ver com as religiões judaico-cristãs, ou seja, uma referência ao judaísmo, aos judeus, né, e também é uma referência ao cristianismo ou aos cristãos. Tanto é que, quando pegamos a própria Bíblia, né, Antigo Testamento e Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, também conhecido como a Bíblia hebraica, nós vemos aí as narrativas, as perspectivas de cada um desses dois grupos diferentes aí, de povos e também de visão religiosa. Então, com isso, entendemos que a arqueologia bíblica, basicamente, ela estuda esse campo científico, em se conhecer, em se ter esta proximidade com essas duas comunidades, né? Comunidades estas seculares, milenares, né? Povos antigos até fazem parte, né? E quando você estuda sobre a história antiga, é impossível você não ler, não ver, não conhecer sobre os semitas, os judeus, né? E também sobre o cristianismo, né? Tanto na pessoa de Jesus, quanto
dos demais apóstolos, né? Os cristãos que se desenvolveram e por aí vai, neste sentido. A outra questão aqui dentro da definição do que é arqueologia bíblica é quando a definição diz, né, que a região mais estudada pela arqueologia bíblica é na perspectiva ocidental. Mas o que é isso, Eduardo? Perspectiva ocidental? É na cosmovisão, é na visão de mundo do povo ocidental. Dá um exemplo aí. Por exemplo, o mundo ocidental, podemos mencionar aqui alguns países da Europa, como por exemplo Espanha, Portugal, Itália, Suíça. O nosso Brasil, né, para quem é brasileiro, tem uma visão, uma cosmovisão ocidental, baseados na sua historicidade do seu povo, com base na própria Bíblia, que ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, a sociedade brasileira, espanhola, portuguesa, entre outras, desenvolveram-se a partir de uma interpretação da própria Bíblia, adequando-se ao seu estilo de vida, adequando-se ao meio em que vive, à sua cultura, formas de viver, de falar, casamentos, família, etc, etc. Até mesmo na alimentação. Um outro ponto que eu quero citar aqui é a denominada Terra Santa. Justamente esse título de Terra Santa é uma referência à terra de Israel, com base nos relatos, nos textos bíblicos. Essas sociedades ocidentais trazem essa perspectiva, essa cosmovisão de mundo, né? Em análise e pesquisa científica do que se refere à arqueologia bíblica. E essa chamada Terra Santa, nós sabemos que nada mais é que a terra de Israel, que está localizada no Médio Oriente, né? Então vamos lá. Ainda continuando na introdução à arqueologia bíblica, um dos termos, né? Vamos analisar aqui a arqueologia bíblica também, que tem no mínimo aí 200 anos de existência e de desenvolvimento, porque basicamente a arqueologia, em termos gerais, a arqueologia como ciência, ela vai se desenvolver a partir do século XIX. O século XIX, ele abarca a partir de 1801 até o ano de 1900. 100 anos aí. Então, esse período aí é chamado de século XIX. O século XIX também ele é entendido como chamado de o século do iluminismo, né, como muitos chamam, ou século das luzes, algumas outras pessoas chamam dessa forma, pelo fato do desenvolvimento científico, por causa do desenvolvimento científico e metodológico, técnico, das análises, das pesquisas, dos estudos e por aí vai. Então, a arqueologia, ela basicamente, assim como a história, assim também como a biologia, a geografia, entre outras grandes ciências, sociologia, ela se desenvolve aí a partir do século XIX, como uma ciência, né, como ciências. Não que essas pesquisas anteriormente não existissem, ok? Vale salientar isso. Existiam, mas não com a perspectiva de hoje, né? Com a perspectiva, com a documentação, com a análise, com a crítica que hoje nós temos. É bem importante salientar isso. Mas, basicamente, o início, né? O começo do desenvolvimento científico vem lá do século XIX, da era cristã, ok? Então, a arqueologia como uma disciplina, como a ciência, ela continua, ela se mantém e ela está em constante evolução ainda nos dias atuais. E a palavra arqueologia, ela basicamente, ela toma posse de dois vocábulos, né? Dois vocábulos gregos, que o primeiro vocábulo ou palavra é archaios, que significa antigo ou antiga, e a segunda é logia, que significa palavra ou estudo de. Então, em termos básicos, né, gerais, a arqueologia nada mais é do que o estudo da história ou das culturas antigas. Estudo, tratado,
né? Então, ela se caracteriza dessa forma. E muito mais além pelo facto de que a arqueologia ela busca encontrar também vestígios, né? Ela pode encontrar vestígios humanos, né, através de ossadas, ela pode encontrar textos antigos, é, restos de muros, de casas, etc., que estão relacionados a isso para a análise científica da arqueologia. Então, continuando, a arqueologia bíblica ela é como um subconjunto do campo geral, ou seja, do campo geral da arqueologia. E ela pode ser definida como uma aplicação da ciência arqueológica ao campo do estudo da Bíblia, como anteriormente eu falei. E a Bíblia, ela, ela tem o Antigo Testamento, né? Para os judeus é a Bíblia hebraica. Ela é nada mais é do que um relato seletivo da história de um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Você pega lá as primícias, né? O início, o começo, o primitivo povo israelita. Isso quando você pega lá a Bíblia, lá no livro do Gênesis, né? Que em hebraico é Bereshit, quer dizer início, começo. Aí você vai vendo a história da civilização semita ou hebraica, né? Você começa também a estudar sobre a linguística hebraica, né? O paleo-hebraico, que é o hebraico antigo, e você vai ver aí o desenrolar, o desenvolvimento desta sociedade antiga. E você vai ver os relatos bíblicos, né? Que comumente, né, no público em geral, né, a nível mundial até, é bastante conhecido. Porém, muitas pessoas desconhecem os fatores históricos, arqueológicos, e é isso que a arqueologia bíblica ela procura fazer essa conexão entre o passado e o presente, para se compreender muito das coisas deste universo bíblico. Então a Bíblia, né, o Antigo Testamento ou Bíblia hebraica, é um relato seletivo da história desse povo, do povo de Israel. E também é uma forma de conectar o sentido espiritual, né, da palavra. O sentido espiritual que eu quero me referir é uma relação, a essa proximidade do ser humano com Deus, né, com o Criador. Muito embora que, em respeito a várias religiões existentes no mundo, esse entendimento de Deus ou deuses, logicamente que ele é diferenciado. Existem várias cosmovisões, culturas, sociedades, grupos humanos, né, pequenos que existem até hoje que têm as suas visões de mundo diferentes do cristianismo ou do judaísmo. Isso é normal. Mas basicamente a Bíblia pega essas duas religiões, né, ou povos, né, judeus e cristãos. E também na parte da Bíblia do Novo Testamento é um aprofundamento acerca da história de outros povos e países que particularmente eles têm essa relação com Deus, né, que eu falei há pouco tempo, que é interpretado ou referenciado na pessoa de Jesus, também chamado de Cristo. Ok?